Olá a todos, sejam bem-vindos. O meu nome é Hugo Pereira e este é o Jogo Posicional. Ei, novo podcast, Jogo Posicional, está aí a surgir. Impossível é não seguir, não há nada igual. É o tal e é o tal. Nova filosofia, dá para ti e inclusive dá até para a tua tia. Jogo Posicional. Depois desta bela introdução, continuaremos a falar sobre o jogo posicional. Novo podcast sobre futebol e não só, porque, como disse Vítor Frade, quem sabe só de futebol, nem de futebol sabe. Antes de passarmos à explicação da dinâmica, da orgânica e o porquê de criar este podcast, apresentar-me aos ouvintes. Como referi anteriormente, o meu nome é Hugo Pereira, tenho 30 anos, sou treinador de futebol e cheguei à China em 2016. Um pequeno apontamento antes de passarmos à explicação e ao podcast propriamente dito. Os primórdios do futebol acabaram por surgir aqui na China, num desporto que se chamava Tsuju, e em que uma equipa com 6 jogadores competia contra outra, e em que o objetivo era, não deixando a bola tocar no solo, dando toques tanto com os pés como com as pernas, não era permitida a utilização do tronco nem da cabeça, tentar colocá-la numa rede, que era o alvo. Caso a equipa conseguisse, ganharia um ponto. E acaba por ser curioso como a China agora está a tentar orientalizar o futebol, quando no passado houve uma ocidentalização do futebol desde a China até a Europa, neste caso, na Inglaterra. Bem, mas qual é a intenção de criar um podcast sobre futebol? A intenção passa sobretudo por ter um programa ou ter um momento, um espaço onde exista algo diferenciado e com uma perspectiva muito mais ampla do que aquilo que existe atualmente, que eu penso que é um bocadinho redutor e que não apaixona nem motiva os ouvintes, os espectadores, os telespectadores dos dias de hoje. Existem inúmeros programas sobre futebol, mas que de futebol tem muito pouco, e aqui tentaremos ter uma visão um bocadinho diferente, um pouco mais profunda, mais ampla e menos redutora do que aquilo que existe. Porquê jogo posicional? Jogo posicional é uma filosofia cujo primeiro objetivo é ter dominância, é ser dominante, ser dominador, e depois assenta em vários princípios. Um dos princípios fundamentais é a procura da superioridade, a procura das superioridades neste caso. No futebol existe um conjunto de formas ou de maneiras através das quais podemos obter superioridade. Podemos ter uma superioridade numérica, em que existe uma situação de 2 contra 1, 3 contra 2, em que provocamos esse tipo de situações. Poderemos ter uma superioridade posicional, em que através de um movimento ou da ocupação de uma determinada posição de um jogador, criamos desequilíbrios no adversário e, portanto, passa a haver uma superioridade posicional e também uma superioridade qualitativa. Desta superioridade acaba por ser engraçada, porque, literalmente, acaba por não ser uma superioridade. Ou seja, uma situação de 1 contra 1 pode ser, ou muitas vezes é uma situação de superioridade. Em que sentido? No sentido em que tentamos promover que exista um 1 contra 1 em que o nosso jogador, em termos qualitativos, seja superior ao adversário. E, portanto, nem toda a situação de 1 contra 1 é uma situação de igualdade. Jogo posicional, porque é nesta filosofia, nesta ideologia em que eu me revejo, porque acredito que é tendo uma ideia de valorização daquilo que é mais importante no futebol, neste caso a bola, que podemos ou que poderemos dar a este tão emocionante e tão atrativo desporto
aquilo que ele realmente merece. E o que ele merece é voltar a ter as suas gentes apaixonadas. Porque eu recordo-me, agora aqui fazendo um flashback, quando era miúdo, ir ver um jogo de futebol era algo super importante, ou pelo menos a forma, a predisposição ou a disposição com que nós íamos para o estádio era completamente diferente. Sapato engraxado, calça passada, camisinha muitas das vezes e sempre gel, camadas de gel no cabelo para estarmos bem apresentados e apresentáveis. E, e hoje em dia, ou seja, havia todo um valor em ir ao estádio, era como se fosse como ir a um casamento, havia toda uma importância. E hoje em dia o que acontece é que muitos dos estádios estão vazios. Muitos dos estádios estão vazios. E o futebol, enquanto fenómeno cultural, penso que não merece isso. O que ele merece é, como eu disse, voltar a ter as suas gentes apaixonadas, ansiosas por voltar a ver a sua equipa, ou seja, quando o jogo termina, ter aquele estímulo, aquela excitação de ok, quando é que jogamos novamente que eu quero ver a minha equipa jogar outra vez. E falta criar estes estímulos e eu penso que estão associados muitas das vezes à forma como as equipas encaram o jogo e relacionado, obviamente, com a forma como os treinadores e a forma e os jogares que as equipas apresentam nos dias de hoje, que não são muito atrativos, como diz o Jorge Jesus, nota artística elevada, e hoje em dia há pouca nota artística em termos do jogar, em termos da ideia dos vários treinadores e das várias equipas. Isto em termos gerais, obviamente. E muitas das vezes, agora aqui fazendo uma provocação, especialmente aos meus amigos, estão sempre com esta conversa de pá, ganhámos, não jogamos bem, mas ganhámos, isso é que importa. Em termos genéticos e em termos intrínsecos, o ser humano é um ser competitivo, é um ser intrinsecamente competitivo. E portanto, eu não conheço ninguém que queira perder. Pelo contrário, toda a gente quer ganhar. E portanto, a forma como o fazemos tem que ser um objetivo, tem que ser uma preocupação. Porque agora fazendo aqui outro flashback. Quando era criança, quando jogavam às vezes na rua, e às vezes perdia-se por um gol de penalti ou um gol de livre, e o que se dizia aos vencedores quando terminava o jogo é que pá, hoje vocês não podem fazer troça de nós, não podem gozar connosco porque ganharam com um gol de livre. Era como se aquela vitória, daquela forma, não valesse ou não tivesse muito significado. Perdíamos, ou tínhamos acabado por perder, mas o adversário não podia gozar connosco. Havia uma espécie de ética, de valor, naquele momento de derrota e na percepção da forma como se havia ganho. E também o que podia acontecer é que podíamos perder. Mas jogar mal não podia acontecer. Se jogássemos mal, íamos para casa com aquele sentimento e aquela sensação de hoje foi impossível, que hoje nem toquei na bola, hoje nem fiz nada de jeito. E portanto o que acontecia era tentarmos potenciar as nossas qualidades para que no jogo seguinte pudéssemos surpreender o adversário, tentando jogar bem, obviamente. Falando do podcast propriamente dito, é um podcast onde iremos falar sobre vários temas, vários saberes, vários conhecimentos, várias temáticas, não só relacionadas especificamente com o futebol, mas também com a sociedade, e haver aqui uma espécie de ponte entre os vários temas e o futebol. O podcast terá 2 momentos, ou será composto por 2 momentos. Um momento ofensivo, onde temos bola, onde provocamos o adversário e onde este nosso adversário é um convidado. Podendo ou não este convidado estar associado ao futebol, pode ser de outra área, de outra temática, de outra profissão, o que seja. E depois teremos outro momento, um momento defensivo, onde transitamos rapidamente para recuperar a bola, um momento onde irei fazer crónicas,
análise de um determinado momento do jogo, uma determinada equipa, uma ideia de jogo, um jogar, um treinador, ou inclusive um determinado pensamento sobre uma determinada temática, uma determinada teoria, uma determinada abordagem, ok? Um plano um bocadinho mais solitário, digamos assim, mas referir que 2 dias antes de cada episódio sair, especialmente o episódio em que incluirá uma entrevista, iremos colocar o entrevistado e o tema nas minhas redes sociais para que vocês possam colocar questões que queiram fazer ao convidado ou que tenham sobre o tema. Este podcast também terá no final de cada episódio, iremos ter uma questão que pode ou não ela estar associada ao futebol, mais uma vez. E o que procuramos aqui é uma maior interatividade convosco, com os ouvintes, mas queremos uma interatividade de uma maneira diferente, que é, faremos a questão, colocaremos também um espaço nas redes sociais para que vocês possam responder essa questão, mas o que pedimos é que vocês respondam sem pesquisar. Aquilo que vocês pensam que é a resposta àquela pergunta. Uma pergunta muito simples, por exemplo, poderá ser: qual foi a primeira capital da China? E se calhar a primeira resposta que nos vem à cabeça é Pequim, Beijing. E portanto, o que nós pretendemos é que vocês deem a resposta que pensam que seja. Após darem esta resposta, verificarem ou não se é verdade ou não a resposta que deram anteriormente. O que procuramos aqui é estimular a curiosidade, estimular a pesquisa, porque muitas das vezes a reflexão, porque penso que muitas das vezes é isso que falta à sociedade, pensar por si e ser capaz de conceber o seu próprio raciocínio e o seu próprio saber. E iremos colocar o podcast em várias plataformas, desde já iTunes, onde, por favor, façam estrelas, partilhem, acompanhem. Tentaremos também também temos uma página no YouTube. Tentaremos colocar, obviamente iremos colocar os áudios, mas tentaremos colocar também com legendas, porque iremos ter entrevistas em inglês, e tentaremos colocar tradução de inglês para português, para que vocês possam acompanhar. Redes sociais: Instagram, Barqueiro28, Facebook, Hugo Pereira. Também estaremos no SoundCloud com o mesmo nome, Jogo Posicional, e penso que seja isto. A primeira questão que deixo no ar, já que o episódio 0, vamos designar este episódio 0, a primeira questão é a seguinte: qual foi a primeira capital da China? Um abraço a todos, um beijinho, acompanhem, façam estrelas, partilhem, e este é Jogo Posicional.